Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos, e supremo de uma forma única e tremendamente especial. O livro de Hebreus nos fala da supremacia de Cristo. O livro de Hebreus tem este enfoque que é encontrado em outras partes das Escrituras, mas de uma forma muito particular, é a ocupação do livro de Hebreus. A supremacia de Cristo e as implicações para nós. Quais são as implicações disto? Hoje vamos focar em Hebreus 9, versos 1 a 12, continuando a nossa caminhada neste livro abençoado que nos abençoa então. Hebreus 9, de 1 a 12 é o nosso texto nesta manhã, mas há um verso que destacamos em Hebreus que resume bem o propósito do livro. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Que Filho é este? Jesus Cristo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação pelos pecados, a cruz, ele se assentou à direita, na majestade nas alturas, isto é, lugar do próprio Deus. Aí está quem é Jesus Cristo em verdade supremo, e as implicações são tremendas, então, para as nossas vidas, se é que ele é, então, supremo, como este verso descreve. Vamos ao texto de Hebreus capítulo 9, versos 1 a 12. Vamos receber a palavra de Deus com o nosso coração escancarado e a nossa mente muito atenta. Que o Senhor nos dê essa condição agora. Ouçamos a palavra. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo isso preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido em ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo
não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O verso 2 diz: foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, diz o verso 3, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava então ali o altar de ouro, incenso, a arca da aliança totalmente revestida de ouro. E o verso 7 diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Na segunda parte do verso 10, ele diz: essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Até o tempo da nova ordem. E o verso 12 diz sobre a obra de Cristo, entrando no Santo dos Santos dos céus, tabernáculo celestial. Isto é a verdadeira presença de Deus. Diz o verso 12: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna salvação. A palavra do Senhor chegou aos nossos ouvidos nesta manhã. Bloqueado. Você já foi bloqueado? Este é um dos recursos que pertence a este mundo que não nos deixa, parece que em momento nenhum, da mídia, particularmente do celular. Talvez você já foi bloqueado por alguém, não sei, mas eu tenho certeza que você já bloqueou alguém. Eu já bloqueei alguns. E alguns não bloqueei ainda porque Deus me envia uma misericórdia, uma paciência enorme. Porque se dependesse da minha carne, teria bloqueado umas 10 vezes. Mas sabe, há um bloqueio que aconteceu, que é muito mais crucial e importante. Tremendo. Deus nos bloqueou. Deus está bloqueado. Deus nos bloqueou, isto é, nosso acesso a Deus não está aberto em primeiro momento, em primeira instância. O bloqueio de Deus é uma verdade, e isto nos traz uma agonia. Vale a pena lembrar mais uma vez o que Agostinho, pensador, teólogo, filósofo do quarto século, grande pensador cristão, coloca logo no início do seu livro As Confissões. E ele trabalha nesse livro muito na forma de oração, e ele diz ali no início: tu nos fizestes, Senhor, e o nosso coração está perturbado, inquieto, até que encontre descanso em ti. Essa é a verdade do ser humano. Agostinho colocou muito bem: nossos corações estão perturbados e inquietos, de todo o ser humano, até que encontre descanso em ti. Se nós estamos bloqueados de Deus, isso não é coisa pequena. Não é coisa que nós podemos ignorar, é uma verdade. Por isso o ser humano está perturbado, o coração humano está perturbado.
Nos nossos dias, dias da afluência, dias do conforto, dias de tantos recursos tecnológicos, o ser humano é o mesmo e talvez até mais perturbado ainda. Talvez mais perturbado ainda, tem crescido de forma enorme a busca por terapia. Fico assustado às vezes, porque crianças em tenra idade, em volumes enormes, estão sendo enviadas para terapia. Recentemente, a estatística nos Estados Unidos, o país das estatísticas, que então trabalha bem esse negócio, e que nós sempre observamos e serve sempre como uma referência para nós se não tivermos as nossas estatísticas. Lá, um dos departamentos de saúde do governo americano manifestou a grande preocupação com o enorme acréscimo de suicídios, inclusive entre jovens. E ainda essa semana ouvi a manifestação de um médico lá do departamento do grande hospital do trabalho com a pediatria e especialmente na área da saúde mental, e ele manifestando até de uma forma chocante que tem havido casos de crianças de 6 anos que são levadas pelos pais àquele departamento porque elas estão dizendo que elas querem cometer o suicídio. Nós vivemos dias de coração tremendamente perturbado. Também foi colocado pelo departamento, um deles lá dos Estados Unidos de saúde do governo, sobre o aumento do consumo da maconha e outras drogas, do vape, tremendo aumento do vape, do álcool, cada vez mais as pessoas bebendo, buscando o conforto do álcool. Por quê? Porque no meio de tanta afluência, de tantos recursos como nunca se experimentou antes no mundo, há esta perturbação. As Escrituras revelam porque estamos bloqueados. Mas a maravilha desse texto nesta manhã, que a palavra de Deus chega ao seu coração agora com esta mensagem: bloqueio removido. Bloqueio removido, simplesmente isso. Mas para você entender, dimensione a barreira, dimensione bem a barreira. Há uma barreira tremenda. Como é que ela se manifesta nesse texto? Por uma arquitetura. Fala do tabernáculo que foi levantado por Moisés. Qual é a história? Bem, o povo de Israel, o povo de Deus, está no Egito, cresce e passam a ser subjugados ali como estrangeiros dentro do Império Egípcio. E eles clamam a Deus porque então estão num grande sofrimento. Queremos libertação, precisamos libertação. Deus envia Moisés para tirá-los de lá. E com mão poderosa Deus os tira do domínio de Faraó e os coloca em marcha na direção de uma terra que Deus já havia prometido dar através dos patriarcas muito antes. E eles estão então nessa peregrinação. E então é uma multidão muito grande. E de vez em quando eles param, caminham um pouco, param, então todo mundo levanta acampamento. E há toda uma ordem ali, você encontra em Êxodo para esse acampamento, onde um fica, onde outro fica. E havia também, entre as tendas pessoais familiares, uma grande tenda, mais ou menos 22 por 45, uma tenda que era um templo móvel, um templo tenda. Mas esse templo tenda não foi uma imaginação, uma criação de Moisés. Êxodo 25 nos fala de como Deus deu a Moisés a arquitetura desse templo móvel. Deus deu a Moisés o que deveria ser feito. Então é uma arquitetura que Moisés recebeu do Senhor. Era uma tenda belíssima, se você ler a descrição ali, 25 a 27, todos os detalhes, decorações, uma bela tenda, mas era uma tenda templo, onde então a presença de Deus estava representada assim, e portanto presente no meio do povo de Deus, no meio do acampamento, então a tenda, o templo, a presença de Deus. E aí então qual é a planta? A planta é dois compartimentos. O primeiro deles, como descreve aqui o texto de Hebreus, e encontramos lá em Êxodo, é chamado de lugar santo. Primeiro compartimento, primeiro ambiente, lugar santo. E aí um chamado véu, que na verdade é uma tapeçaria grossa. E então por detrás deste véu,
segundo compartimento, segundo ambiente chamado Santo dos Santos. Primeiro, lugar santo. Depois, Santo dos Santos. E essa repetição quer dizer Santíssimo. Então, lugar santo, lugar santíssimo. Mas sabe, no templo, ou melhor, no tabernáculo no deserto, o povo não entrava no tabernáculo. O povo ficava de fora, e do lado de fora havia então um altar, ali onde primeiro sacrificavam os animais, em prol do seu pecado. E no santo, lugar santo, somente os sacerdotes adentravam, somente os sacerdotes. Mas havia o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde só adentrava não o povo nem os sacerdotes, somente o sumo sacerdote, que era o principal e o líder deles, e entrava ali apenas uma vez por ano. Apenas uma vez por ano, o Santíssimo Lugar. E então ele entrava com o sangue de um animal para oferecer diante de Deus por si mesmo, pelos seus próprios pecados, porque mesmo o sumo sacerdote também era pecador, mas também pelo pecado do povo. Eis aí todo o cerimonial, eis aí a arquitetura e a planta. O que isso tudo nos diz? O que é que Hebreus então nos aponta? Havia um bloqueio e há um bloqueio, se ele não for removido na sua vida. Por quê? Há este véu em particular, para não falar do lugar santo, vamos falar do lugar santíssimo, que é o foco dele, onde estava então ali, representava ali a presença da glória de Deus, em sua santidade, em sua justiça absoluta, santidade absoluta. Ali estava então a glória de Deus. Era um lugar inacessível, bloqueado. Um véu ali não permitia que nem mesmo os sacerdotes adentravam. Veja a barreira, dimensione bem a barreira. Tremenda, tremenda. A presença de Deus não é uma presença para pecadores, portanto não é para nenhum ser humano, nem mesmo um sacerdote. Ele somente entrava com autorização de Deus, mas também coberto por sangue, ou então ele não podia adentrar. Veja como está bloqueada a presença de Deus. Por isso não surpreende que o coração humano está perturbado, porque sem Deus, o ser humano será perturbado. E para ele não sentir o peso disso, ele há de maquiar, ele há de sublimar, ele vai se ocupar, se esmerar e até se arrebentar nisto e naquilo, para não ter que enfrentar a perturbação do seu coração. Isto quando não recorre, então, como está acontecendo, às terapias, suicídios e álcool e etc. Mas enfim, aí está o texto de Hebreus nos falando desta barreira. Você precisa dimensionar, ninguém entrava ali na presença de Deus, está bloqueado. Veja só a barreira. E ele foca aqui no livro de Hebreus em geral, no tabernáculo. Depois, o tabernáculo foi por volta de 1400 a.C., tempo de Moisés. O templo em Jerusalém, aí então um edifício. Quando eles chegam à terra prometida, a terra deles, Jerusalém se torna capital, então ali é edificado um templo debaixo do reinado de Salomão, e aí é 10 séculos antes de Cristo, portanto, por volta de 400 anos depois do tabernáculo no deserto. Mesmo quando eles chegam à terra prometida, o tabernáculo permanece entre eles. Mas surge o dia quando o templo é construído, aí um prédio magnífico, mas com a mesma arquitetura e a mesma planta do tabernáculo, lugar santo e Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, com o mesmo cerimonial. Somente nos pátios exteriores o povo podia chegar, e ali então havia o sacrifício dos animais, mas no lugar santo só os sacerdotes, no templo em Jerusalém, e no Santíssimo Lugar, no templo em Jerusalém, somente o sumo sacerdote. Por que ele foca no tabernáculo no deserto e não no templo, que era algo do tempo dele, do autor de Hebreus? Porque ele quer focar na aliança que foi estabelecida entre Deus e o povo lá através de Moisés.
Por isso ele se remonta ao tabernáculo no deserto. O templo surge já dentro desta aliança em andamento. É tardio. Então ele vai focar no tabernáculo, mas o conceito é o mesmo no templo. E aí está então este quadro. Um lugar santo onde o povo não podia entrar. E aí isto já deve nos apontar como Deus nos bloqueou. Mas se não bastasse isto, o recinto que representava a glória, a presença da glória de Deus, ali nem sacerdote entrava. Que situação tremenda. Por quê? Deus nos bloqueou. Nós estamos totalmente aquém da santidade de Deus, da retidão de Deus. E na presença dele, nenhum de nós por si mesmo pode sobreviver. Então, estamos bloqueados, não podemos chegar a ele. Deus totalmente bloqueado. Eis a barreira, você consegue dimensionar? Não é coisa pequena, é muito sério. A verdade do tabernáculo que ele traz aqui não é a verdade de discutir uma tenda, templo e então um mero aspecto litúrgico. Não, é a verdade teológica que cai pesado sobre a vida do ser humano, sobre a minha e a sua. Você talvez gosta de se aplaudir como boa pessoa. Acabe com isso no seu coração. Você não pode entrar no Santíssimo Lugar. Mas o bloqueio foi removido. Louvado seja Deus por isso. Mas precisamos entender então a necessidade. Se é que o bloqueio vai ser resolvido, qual é a necessidade? O que falta? Acesso. Não nos é possível acessar a presença, a glória de Deus. Então, se nós vamos acessar, a necessidade urgente é de uma mediação, de um acesso que nos permite. E aí no verso 8 é que ele vai dizer, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. O Espírito Santo estava mostrando, então ele está dizendo que aquele tabernáculo, e quando nós lemos as Escrituras sobre ele, na verdade era o Espírito Santo através do tabernáculo, mostrando, ainda não foi aberto o caminho, não foi manifestado o caminho para o Santo dos Santos, para nós, pecadores, que Deus nos bloqueou. Mas ele acrescenta no verso 9, isso é uma ilustração para os nossos dias. Isto é, aquilo que o tabernáculo foi, é uma ilustração para os nossos dias. E uma ilustração não somente do tabernáculo, mas uma ilustração do que estava por vir. A palavra ilustração é a palavra parábola, ou uma figura de linguagem. Então, ali estava o tabernáculo e está no Velho Testamento que nós vemos até hoje como uma ilustração poderosa para nós. Quando nós dimensionamos a barreira, olhando ali a planta base e a arquitetura do tabernáculo. Grande necessidade, precisamos de um acesso, ou perecemos, ou ficamos entregues ao nosso coração perturbado, e ficamos com a necessidade de sublimar tudo, até que chegue a última hora, que não há sublimação, que dê um jeito, e haveremos de encarar finalmente a nossa miséria e situação, sentindo o bloqueio de Deus. Precisamos de uma mediação para o Santíssimo Lugar, para a presença gloriosa de Deus, mas por isso, essa necessidade também inclui o quê? A necessidade de um perdão pleno e definitivo. É isto que você carece, é que todo ser humano carece. Saber que sabe que foi perdoado. Você sabe disso no seu coração, você pode chegar a este grau de certeza, a grande necessidade da mediação
exige a necessidade de um perdão definitivo e pleno. Isso que ele aponta no verso 9, os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Aqueles sacrifícios de animais eram ilustrações, figuras, e eles então eram pequenos, eles cumpriam ali um benefício momentâneo, parcial, até aquele momento, e não o que ele chama de uma consciência perfeitamente limpa, isto estarmos na presença de Deus, certos de que o perdão pleno e definitivo chegou a nós, e ali a nossa consciência poder descansar não em nós, mas numa mediação que nos traz o perdão definitivo. Então esta é a grande necessidade, a necessidade de que ele aponta de um caminho, no verso 8, não havia sido manifestado o caminho, o Espírito Santo estava mostrando. Aliás, note aí o Espírito Santo em ação. Grupos heréticos que abandonam o cristianismo ortodoxo histórico, isto é aquilo que a Igreja de Jesus Cristo sempre creu, toda a cristandade ortodoxa creu desde o princípio, primeiro século, segundo século, terceiro século, e uma delas é o conceito do Deus triuno, e então esses grupos heréticos não creem nesse Deus triuno, e há grupos que dizem, olha, o Espírito Santo é apenas uma força. Não, o Espírito Santo estava mostrando, há uma direção aqui do Espírito Santo como uma pessoa, e uma pessoa com a sua então inteligência, estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho, o caminho que vai exigir então o sangue de Jesus Cristo. Lá no tabernáculo, depois do templo, havia o sangue dos animais, Uma coisa que nos assusta. Por que sacrificar um animal? Entre as ilustrações, aqui está esta que é profunda e tremenda. Deus mostrava através do sacrifício exigido aos homens, às mulheres, o quê? O seu pecado é coisa muito séria. É um que leva à morte. E o morrer dos animais é em seu lugar para esse perdão momentâneo, simbólico, que é uma metáfora de um perdão que haveria de vir depois perfeito. Note bem, seu pecado leva à morte. E quando chega Jesus Cristo com o sacrifício perfeito, ele realiza isto na sua morte na cruz em nosso lugar. Nunca pense que o pecado é coisa pequena. Deus nos bloqueia por causa disto. E condenados a estarmos à parte de Deus para sempre, somos destinados à condenação final, à morte física e à morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, bloqueados para toda a eternidade. Aí está a ideia profunda nos sacrifícios animais. E, finalmente, naquele sacrifício tremendo, é Cristo agonizando na cruz até a morte. O que é isto? É a expressão exata do meu pecado, da gravidade. Morte. É o meu destino, se não for a morte de Cristo no meu lugar. Pecado não é coisa pequena. As pessoas olham para estas coisas nos nossos dias, nos dias atuais, e rejeitam. Há uma rejeição atual. Falar nesses sacrifícios animais é uma rejeição total. E nos nossos dias há uma grande rejeição do fato que Cristo morreu na cruz. Não aceito isso, não concordo com isso. Aliás, em ambientes bem secularizados, como na Europa, tenho lido testemunhos de pessoas que dizem que abandonaram o cristianismo porque tinham vergonha da cruz de Cristo. Diante de um ser humano, todo agora desenvolvido, a cruz, a morte de Cristo é inaceitável. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm ideia, viajando no humanismo, que crê que todo mundo é bom, o ser humano é bom, não conseguem entender a gravidade da sua situação e então da morte de Cristo. Quando nós finalmente caímos em nós mesmos e pararmos com essa tolice, nós vamos olhar como a morte de Cristo é totalmente justificável e necessária.
necessária. Somente em Cristo vem a nós, finalmente, o perdão pleno e permanente, o sacrifício perfeito. Portanto, não mais necessário as ilustrações, as metáforas do sacrifício animal. Aí está a grande necessidade, nossa necessidade de uma mediação, nossa necessidade, então, de um perdão definitivo, se é que nós poderemos estar na presença de Deus. E aí, então, o convite da palavra de Deus para você nesta manhã é este: experimente a liberação. Bloqueio removido, experimente a liberação. No verso 10 ele fala do tempo da nova ordem. Chegou, é em Cristo, o tempo da nova ordem, não mais aquela do tabernáculo, quando o Santíssimo Lugar não era acessível, a presença de Deus não era acessível ao ser humano. Esta era a ordem antiga, há agora uma nova ordem a partir de Jesus Cristo. Aquela do tabernáculo era uma metáfora, uma ilustração, foi cumprida, passou, não retorna, não é mais esse o quadro. Há uma nova ordem agora a partir de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote pleno e definitivo, e que oferece também o sacrifício como Cordeiro de Deus, pleno e definitivo, portanto, perdão total. Nunca se esqueça, você, discípulo de Jesus Cristo, que pertence à nova ordem, nunca se esqueça, ao ler o Velho Testamento, nunca leia o Velho Testamento sem fazê-lo à luz do Novo Testamento. Nunca leia o que o Velho Testamento ensina sem trazer ali Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Ou você vai fazer uma interpretação equivocada do Velho Testamento. Quantos crentes fazendo isto? E quanta pregação por aí, tenho ouvido uma aqui, outra ali, manifestações de pregação totalmente baseada no Velho Testamento, sem a hermenêutica, a interpretação da pessoa, obra e vida de Jesus Cristo. E aí ficam criando moralismos em cima do Velho Testamento, ficam buscando ali técnicas litúrgicas para conseguir não sei o que de Deus, e começam a criar absurdos. Grande parte da pregação equivocada nos nossos dias está baseada nisto. Não interpretam o Velho Testamento antes de Cristo à luz da vinda de Cristo que aconteceu, da pessoa dele, da obra dele, da vida dele. Grandes equívocos são feitos. Aliás, para exemplificar, quero apontar no catolicismo a figura do sacerdote. A figura do sacerdote. A semelhança dos sacerdotes do Velho Testamento, o sacerdote na fé católica é aquele que tem a capacidade de intermediar você e Deus em coisas que você precisa dessa intermediação, mas que só através dele pode ser feito. Você não pode fazer diretamente a Deus. Então, um retorno desse conceito de sacerdotes. Mas 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua ali primeira carta nas Escrituras, diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, nação real, povo escolhido, mas sacerdócio real. Sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes e temos o sumo sacerdote por nós, Jesus Cristo. Caiu o sacerdócio, caiu. O pastor não é um sacerdote? Não. O pastor não tem um telefone de linha direta com os céus que você não tem. Quem é o pastor? É um líder espiritual da igreja, que exerce essa função à luz da aplicação da palavra de Deus, do anunciar, de procurar conduzir a igreja à luz da palavra de Deus. Ele pode sim, os pastores podem sim aconselharem na palavra de Deus, alguém que busca aconselhamento, por exemplo,
Mas não é que o pastor pode interligar você e Deus de alguma forma que você não pode, e que ele então tem uma linha direta com Deus que você não tem. Eu vou naquele pastor porque ele tem uma oração forte. Já viu isso aí? Pessoas já olharam para mim e ficaram frustradas porque eu não fiz uma oração forte. Aquele truque. E parece que eu, então, olho lá no pastor. Esse tem uma linha direta com Deus. E faz aquela oração onde fala coisas que parece que Deus é que fala com ele ou através dele. Não, sem sacerdotes. Todos nós somos sacerdócio real. Chamados, então, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas e no meio evangélico, esse mundão evangélico confuso que temos no nosso dia, grande, e cresce cada dia. Li nessa semana que no Brasil estão sendo abertas igrejas chamadas evangélicas, 17 por dia. É muita igreja, 17 por dia. Mas aí o artigo faz as qualificações dessas aberturas, e uma delas é que muitas são frutos de briga de igreja. Aquela coisa que envergonha, que a gente faz, e aí racha e vai abrir outra igreja, enfim, e outras razões. Busca de poder, de ascensão e até foco financeiro. Mas esse mundo evangélico está aí. De vez em quando eu vejo um lugar. Uma vez eu fui numa livraria chamada Gospel, não é, evangélica, em São Paulo, e vi tudo isso. E às vezes eu vejo por aí evangélicos com a menorá. A menorá. Aqui no verso 2 ele fala do candelabro, que é a menorá. Era um candelabro com 7 velas, uma haste, 7 velas, uma central, 3 e 3 laterais. Estava ali no lugar chamado Santo. Aquilo lá falava de Deus como a luz e a direção deles. Deus os dirigiu geograficamente, fisicamente, através do deserto, e continuaria a conduzi-los agora na terra prometida. Mas acima de tudo, é a condução espiritual de Deus, o sentido da vida, o propósito da vida, Deus nos levando para Ele mesmo. Deus, luz, Jesus Cristo chega e diz o quê? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue, João 8,12, jamais andará em trevas. E o Evangelho de João está cheio de informação de que Jesus é a luz do mundo. E aí está a nossa luz, Jesus Cristo, não mais a menorá. Isso se foi. Cristãos com menorá, a nova ordem já chegou. Isso para não falar às vezes que eu já vi, o outro candelabro, Hanukkah ou Chanukkah, que é outro candelabro que vai surgir no judaísmo muito tempo depois, aí de 1400 a.C., com Moisés no tabernáculo. Vai surgir no 2º século, particularmente 164 a.C., quando Judas Macabeu liberta Jerusalém do domínio dos gregos sírios, um racha do Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande e que dominava Israel. E aí, em 167, o líder Antíoco IV quis impor a fé e as crenças gregas sobre o povo judeu, e inclusive ele dessacrou, vilipendiou o templo em Jerusalém, colocando inclusive um ídolo lá. Mas 3 anos depois, na revolta, Judas Macabeu liberta ali esse domínio e reconsagra o templo. E ali diz eles que aconteceu um milagre, porque não havia óleo suficiente, porque o candelabro, a menorá, exigia um óleo específico para ser usado para então o fogo ali brilhar. Então que não havia óleo suficiente, mas de alguma forma o pouquinho que tinha durou 8 dias. E aí então surgiu um novo candelabro, que os judeus celebram até hoje, mais para o fim do ano, o Festival das Luzes ali, Chanukkah, Hanukkah, e o candelabro é um candelabro de 9, não de 7 agora, mas 9 luzes.
Uma no centro, 4 e 4. E aí então, pior ainda, igrejas cristãs, crentes com menorá e Hanukkah, coisa tremenda. Igrejas com arca. Eu vi, por exemplo, ofertório, esse lugar onde nós depositamos fisicamente nossas ofertas, à venda, na forma de um tabernáculo. Igrejas focando em tabernáculo. Esta é a ordem velha, passou, diz aqui. É tempo da nova ordem, segundo o verso 10. Crentes, igrejas com estrela de Davi. E aí não tem nada a ver com a Bíblia. É um símbolo judaico, extra-bíblico. Já viu estrela de Davi? Aquela que é composta de 2 triângulos invertidos. Na igreja, achando que estão em algo tremendo, usando aquilo ali. Igrejas, então, com enfoque no tabernáculo. Construir o templo de Salomão. Tremenda expressão arquitetônica, mas uma aberração teológica bíblica. O que nós temos a ver com a velha ordem do tabernáculo e templo de Jerusalém? Templo em Jerusalém. Nada, simplesmente isso passou. Não volta, acabou. Tempo da nova ordem, entenda isto, leia o Velho Testamento, sabendo que aquilo são ilustrações e precisam ser reinterpretadas à luz do cumprimento em Jesus Cristo. Cuidado com pregações moralistas, de truques litúrgicos, técnicas para você conseguir Deus fazer o que você quer usando o Velho Testamento. Cuidado. Pregam o Velho Testamento sem mencionar Cristo e a cruz. Conseguem fazer isto, um absurdo teológico, bíblico. Falta conhecimento e o povo, então, está andando por esses caminhos, inclusive com gasto de milhões num prédio, por exemplo. É preciso experimentar a liberação da nova ordem. Que coisa maravilhosa essa nova ordem quando eu entendo. Tremenda ordem. A metáfora, a ilustração foi realizada e é definitiva e plena. Havia um véu que separava, diz aqui Hebreus, e conforme a instrução lá em Êxodo, havia um véu no tabernáculo, e depois no templo também havia o véu que separava o Santíssimo Lugar, a presença da glória de Deus. Mas quando você lê lá em Mateus a crucificação de Jesus Cristo, capítulo 27, e você chega ao verso 51, lá diz que quando Cristo expira na cruz, o véu no templo rasgou-se. Nós cantamos ainda nesta manhã, o véu se rasgou, o caminho abriu, louvado seja Deus, a presença de Deus, o bloqueio foi removido, há uma liberação possível para mim e para você. Não mais um lugar, não mais um recinto, mas sim uma pessoa. Nós cultuamos em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. E cultuamos na presença de Deus. É o novo culto, não mais um lugar. Quando Jesus tem a conversa com a mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, e ali Jesus Cristo então pede a ela que dê água no poço. Jesus estava caminhando uma longa viagem, e ele então pede água, está sedento, e a mulher entra então numa conversa com ele, e ele procura ensinar a mulher a missão dele, quem ele era. E ela pergunta sobre o cultuar, onde seria. Ela é samaritana, eles têm o seu lugar próprio de culto, de templo, eles são rejeitados pelos judeus, então eles têm o seu próprio lugar, mas os judeus dizem que aquele lugar não vale, que teria que ser no templo em Jerusalém. E ela pergunta a Jesus sobre esse problema, essa disputa, e Jesus diz: não é nada disso, você está falando sobre geografia, sobre o lugar, recinto. Jesus diz: Deus, o Pai, busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não mais uma questão de lugar, mas sim da pessoa de Jesus Cristo, que rasgou o véu para sempre, para sempre. E aí então, o verso 11 vai dizer, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes.
nova ordem, agora, benefícios presentes agora. Ele veio como sumo sacerdote para isso. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não aquele construído por Moisés e nem mesmo o templo de Salomão, mas algo que está no céu, a verdadeira presença de Deus, plena, lá nos céus, na sua glória, onde Jesus Cristo se assentou, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Pelo seu próprio sangue, diz o verso 12, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Você ouviu? O sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia umas entradas lá naquele dia especial, Yom Kippur, dia do perdão. Jesus adentrou de uma vez por todas. A morte dele não se repete, e ele não entra e sai da presença de Deus, talvez uma vez por ano. Ele está por nós lá como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito de uma vez por todas. Toda a nossa distância, todo o nosso bloqueio da santidade de Deus foi removido nele, através da sua morte na cruz, e vitorioso ressurreto, adentrou a presença de Deus por nós. Que maravilha saber que a liberação é possível, ela aconteceu. A solução, meu amigo, minha amiga, meu irmão, dessa perturbação no seu coração que se manifesta de tantas formas, é o mesmo problema, apenas com sintomas variados. Vazio, falta de paz, desassossego, depressão, tristeza, falta de esperança. Isso aí tudo não encontra solução no materialismo, não encontra solução em status social, não, a solução não está em política, a solução não está em entretenimento, a solução não vem de mais sexo. Pelo contrário, do jeito errado piora. A solução não vem de drogas ilegais e legais. A solução não vem de educação. Presta atenção nas teses humanistas dos nossos dias, desse povo que rejeita a necessidade do sacrifício, porque todo ser humano é bom. Se nós simplesmente colocarmos todo mundo mais na escola, vai sair todo mundo bonzinho. Quando se discute educação, preste atenção nisso, que por detrás é o que estão pensando e esperando. Se todos passaram pela faculdade, pronto. Esse é o problema, nós não damos educação. Não é daí que vem a resposta do problema espiritual do ser humano. Há benefício na educação se ela for correta, claro. Há benefício na política se ela for correta, sim. Mas este problema do bloqueio da presença de Deus não é resolvido por aí, portanto não é a solução que o seu coração carece primeiramente. A solução não vem de independência, essa coisa eu vou ter, eu sou eu, e não preciso de mais ninguém, eu estou acima de todo mundo, eu consegui chegar lá, e daí por diante, quando você chegar lá, você viu que você não chegou a lugar nenhum, e vai ficar lutando com isso. A solução não vem de terapias. Irmão, terapeuta não é sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Ele é alguém como você que precisa ser liberado, precisa do desbloqueio em Cristo. E também não virá de religiosidade. Vou encontrar uma religião e vou cumprir tudo o que diz, e aí então eu faço. Eu consigo chegar até lá, resolver esse problema. Não. O que se precisa? Libere-se. Libere-se. Qual é a atitude necessária? Lembra, você está bloqueado diante de Deus até que você encontre a mediação de Cristo. Sim, o bloqueio foi removido, mas foi removido para aqueles que buscam a mediação em Cristo. Se você não busca, está bloqueado. Pode bater no celular lá que Deus não recebe sua mensagem. Está bloqueado. A única forma de desbloquear é você chegar à mediação em Cristo, mas para isso você precisa chegar com uma confissão
E aí está o grande problema que eu já falei sobre a questão do sacrifício de Jesus Cristo, as pessoas não aceitarem. A cruz de Cristo, Cristo crucificado, é humilhante demais para o ego humano que se acha dono da verdade e que entende que ele é perfeito, bom e ele controla tudo. Chegar à cruz de Cristo é finalmente eu ficar nu e desvestir espiritualmente e dizer: esta morte era minha, ela tão grave como é a gravidade da minha situação diante de Deus, bloqueado. Confissão, e aí um clamor pela graça de Deus, o favor imerecido, ó Deus, não por mim, mas pela tua morte em Cristo no meu lugar, pela morte de Cristo em meu lugar. Quero perdão, preciso perdão, e recebo o perdão que o Senhor prometeu, graça, misericórdia, e então me torno justificado em Cristo, porque Ele é a minha justiça, Ele pagou tudo diante da justiça de Deus, nele, apesar de pecador, sou justificado, por isso estou desbloqueado, por isso posso entrar à presença de Deus e não ser consumido, porque o sangue de Jesus Cristo, a morte dele, me cobre diante de Deus. Libere-se, libere-se, experimente a liberação. Você não vai encontrar em lugar nenhum e nada enquanto você não chegar ao desbloqueio em Cristo. E aí você vai encontrar propósito eterno para a sua vida, que passa tão rapidamente. E você vai encontrar paz com Deus em Cristo, porque não é baseada nos seus méritos, mas é baseada naquilo que Deus em Cristo fez por você. Deus me reconciliou com Ele, estou em paz com Ele em Cristo. E mais, você encontra uma nova vida, uma nova forma de viver, onde Deus vai trabalhar a sua vida, tanto a aprender, corrigir, mas você é dele, você tem paz com Ele, sabe que Ele está trabalhando na sua vida, há muito a retirar, há muito a colocar, e é uma caminhada de uma vida toda com Ele assim. E finalmente vem a esperança. Esperança não no sentido de um desejo, de uma expectativa, mas esperança no sentido de aguardar aquilo que é certo. Em Cristo, com o bloqueio removido, sou de Senhor, sou de Deus, hoje e para todo sempre. Minha vida não se resume a este dia, nem ao dia de amanhã, nem aos anos que me restam. É para sempre. Foi removido o bloqueio. Louvado seja Deus por essa verdade. E a minha oração é que seja verdade na sua vida. E se não é, que nessa manhã possa ser. Mas deixe-me dizer que chegar à mediação de Cristo, então chegar ao desbloqueio diante de Deus, não é algo que você pode adquirir como você faz as suas decisões. Olha, eu vou comprar uma propriedade, vou trocar de carro, ou quando você vai no supermercado, diz, eu vou levar essa fruta para casa, ou você vai ao shopping center e vê na loja alguma coisa, vou comprar isso. Não é assim, não é uma questão de simplesmente a sua escolha e volição. É preciso que chegue em você, bata lá no coração, finalmente, vendas caindo, tem você lá dentro, e você sente finalmente o seu vazio e a sua culpa, e os anestésicos são retirados, todos os paliativos com os quais você tem convivido, e finalmente você chega como Isaías lá, no capítulo 6, o profeta Isaías narra a experiência dele, ele diz, ai de mim que sou pecador. Somente aí você vai ser levado à cruz de Cristo. Enquanto você não chegar aí, você pode até admirar, mas fica lá. Mas aquele momento quando a cruz de Cristo não é simplesmente algo que você admira, até entende, mas quando finalmente você, diante do Cristo crucificado, traz o seu fardo que você não aguenta mais. Oh Deus, tem misericórdia de mim, me dá a tua graça em Cristo, teu perdão, então eu não aguento. Aí você experimenta a liberação. Abençoado aquele que já experimentou a liberação. A graça de Deus continua chamando e ainda há oportunidade para você também. Que Deus o traga a experimentar o remover do desbloqueio. Você possa chegar-se a Deus e ser dele transformado em Cristo
para todo sempre. Vamos orar.